dia, irmãos. Irmãos, eu vou pedir a irmã Andréia, que era que iria fazer a programação aqui agora, mas devido a ter uma ocupação, segundo eu sou. Então ela vai orar nesse momento, já participando dessa programação. Irmão, deixa eu me justificar aqui, né? Mariana, Deus tem me dado o ministério de ajudar vidas, né? E eu tenho atendido algumas pessoas que não são cristãs pela manhã, né? Com o objetivo de evangelizar, de ganhar. Mas nós não sabíamos, a pessoa avisou agora que o primeiro não vem, por isso eu estou prestigiando aqui a NCM. Mas daqui a pouco eu vou estar me retirando. Tá bom, Marina? Eu estou aqui prestigiando a NCM. Então nós vamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por termos o privilégio, né, de estar aqui adorando ao Senhor, de ver os irmãos aqui presentes, e isso é muito bom. Ontem nós participamos na segunda Igreja Batista de Macaé, 75 anos de organização da NCM, né? Então nós ouvimos o histórico desde 1945, quantas gerações passaram, pessoas que foram registradas nas atas, né? E o que as pessoas estavam fazendo naquele tempo, e nós continuamos com a bandeira até os dias de hoje, que é pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, né? E o pastor teve o privilégio de ser convidado para ministrar ontem no culto, trazendo a palavra, porque na década de 70, que eles dividiram por década, o nome dele foi citado enquanto criança participando de um culto à tarde, né, da NCM. Então, isso é bênção. Ele usou a expressão, a bênção do permanecer. Então, que nós possamos lutar, né, nesse sentido de permanecermos firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Vamos nos colocar de pé para orarmos? Senhor, nós te damos graças a Deus por estarmos na tua casa nessa manhã, com o objetivo de te louvar, de te adorar, de bendizer o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo culto que temos a oportunidade de prestar a Ti nessa hora, por gratidão, ó Deus, pela nossa história, por tudo que nós temos conseguido realizar, ó Deus, para o Teu reino, para o engrandecimento do Teu nome. Senhor, a nossa vida só faz sentido, Pai, se de fato vivermos para expandir o reino, para a adoração ao Deus único e verdadeiro que o Senhor é. Obrigado pela vida da igreja neste lugar. Obrigado pela vida dos batistas no Brasil. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que antes de termos o nome batistas, metodistas, presbiterianos, nós temos o nome de cristão, porque representamos ao Senhor, o legado que o Senhor deixou para cada um de nós. Ó Pai, não é o objetivo do Senhor e nem a alegria, ó Deus, do Senhor, que nenhuma alma se perca. E por isso, Senhor, nós estamos aqui dizendo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor nos ama e deu a sua vida por nós. Então, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nós te adoramos e te bendizemos e oramos no nome de Jesus. Permanecendo em pé, vamos cantar o hino 411. Primeira e a última estrofe. Sim.
tua presença na tua casa, reunidos com os nossos irmãos, adorando ao nome do Senhor, e queremos agradecer pela história, pela caminhada, pela vida das organizações, e nesta manhã celebramos a Ti com as mulheres, com os homens, que o Senhor tem levantado no decorrer do tempo para dar-nos sempre a Tua palavra e assim vivermos, ó Deus, e viverem conforme o Teu propósito. Abençoe, ó Deus, essas uniões, somando a toda a igreja, e que continuemos plantados, arraigados, edificados no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje, nós estamos encerrando o mês de aniversário da nossa igreja, onde a CIB completou 34 anos. Então, nos cabe agradecer a Deus por essa existência. Celebramos e servimos ao Senhor. Com gratidão, reconhecer que somos seu povo, pasto, ovelhas do seu pasto. Louvai-o e bendizei o santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Salmo 100. Vamos ver? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então, entrai pelas portas dele com gratidão e com seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Como acabamos de falar, que é um momento de festa, gratidão, comemoração, tudo que transmite a alegria. Então, como estão vendo, aqui no meu peito existe uma grande interrogação, aonde eu venho agradecer a colaboração do meu neto, que não só fez, como está aqui hoje para ver esse trabalho. E os pais que não estão por preocupação. Eu vou dizer assim, porque o senhor sabe. Mas então, esses não estão lendo alguma coisa aqui? Nós cantamos Deus conosco, Deus por nós, Deus conosco. Abençoe esta. Então aqui é a pergunta que vem através dessa interrogação. Que igreja eu tenho? Que igreja eu quero ter? Que tenho feito eu pela minha igreja? Aí a resposta vem em Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, e me
se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a colheita. E eu
tinha fé, não dá. A perna incha, a perna dói. Então, eu tenho que dar um exemplo. Está na minha vida, é prioridade. Essa aqui é a sua parte.
pão, óleo, café, açúcar, a pasta, guarda, gente. Esse é o ele está aqui, mas quer devido. Eu cumpro todos os meus compromissos. Ao pedir, economizar luz, economizar água, o presidente pode economizar luz, mas sem água e sem luz, não dá. Eu não quero tomar banho frio, eu não quero ficar no escuro. Então, aqui está aqui, da sua parte. Papel higiênico do banheiro não tem material de limpeza, não tem papel de limpeza. Quando eu peço mil desculpas. Ó, só sobrou para você. Só para ele ficar de novo. Mas, ó, o próximo mês eu prometo dar todo. É isso que acontece, meus irmãos. Nós, muitas das vezes, deixamos realmente a desejar. Deus nos dá 90% para gastar da maneira como nós acharmos o bem e o melhor. E a 10ª parte, que a ele pertence, a gente, com forte sabedoria, lança a mão e gasta tudo. Então nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, que devemos priorizar tudo que for concernente à obra do Senhor. Ele nos dá sem cobrar. Mas aquilo que não é nosso. E não podemos continuar assim. Então, o que fazer? Vigiar. Colocar em prática os nossos compromissos com os irmãos da vida. Aprendamos a não usar aquilo que não é nosso, já que Deus nos dá o suficiente para nós vivermos. Então agora nós estaremos cantando um hino. Eu aproveito a oportunidade para os irmãos que trouxeram seus livros de oferta assim fazer. Essa faz parte da nossa programação.
te louvamos, Senhor, que hoje viemos aqui à tua casa para celebrar a tua bondade, celebrar o teu cuidado, celebrar, ó Deus, por esta organização linda e maravilhosa. Senhor, muito obrigada por essas mulheres cristãs sempre em missão. Eu te louvo, Senhor, por esta organização centenária. Oh Deus, muito obrigada porque o Senhor vem trazendo mulheres que se juntam a Deus a esse grupo. Ó Deus, a cada dia para fazer o teu serviço, para fazer a tua obra. Ó Deus, para deixar tudo no altar. Eu te louvo, Senhor, por essas mulheres. Te agradeço, ó Deus, pela vida da irmã Mariana, cuida da tua filha, Senhor, com o Senhor tem cuidado. Cuida de cada irmão que está aqui à frente. Ó Deus, muito obrigada, porque nós somos chamados, ó Deus, à responsabilidade de trazermos tudo do teu altar. Primeiramente para o Senhor, louvado seja o teu nome, por essa encenação tão séria. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pelas tuas filhas e aquelas, ó Deus, que não estão aqui à frente, mas também eu te louvo pela vida delas. Ó Deus, muito obrigada por cada mulher dessa igreja. Usa nossas vidas, Senhor, pelo teu louvor e pela tua glória. Ó Deus, quero te agradecer pelas ofertas que os filhos foram trazidos aqui nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus provedor. Ó Deus, o Senhor não tem deixado faltar. E nós temos, ó Deus, como consumar, porque primeiro o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado porque nós temos essa consciência, essa responsabilidade de que a primeira parte é do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Usa nossas vidas. Continua falando conosco através da mensagem desta manhã. Abre o nosso entendimento, usa o teu servo que vai trazer a mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essa hora bendita, tão feliz de estarmos na tua casa. Eu te agradeço e te agradeço. Ó Deus, porque o Senhor nosso Deus nos amou primeiro. Nos ensina, Senhor, a te amar. Nos ensina, Senhor, a te honrar sempre. Eu te louvo, eu te agradeço e te adoro. Em nome de Jesus, eu oro na vida do nosso pecado. Amém.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns às nossas irmãs e irmãos, essa soma abençoada. Como é importante ver a união das uniões, a união dos homens e as mulheres promovendo o reino de Deus. Momento bonito. Que encenação, né? Que habilidade aqui das irmãs. A gente vai descobrindo talentos guardados ainda que precisam ser colocados em ação, talentos preciosos, né? A irmã Zeni aqui brilhando, fazendo o trabalho de forma tão, eu digo, de uma desenvoltura, né? De uma atriz. Estava aqui como uma atriz, fazendo um trabalho belo e recebendo todo mundo com muita alegria, né? Pode vir, tá aqui um pedacinho, quase faltou, né? E faltou para quem não podia faltar. Mas aqui está a grande lição. A grande lição para nós realmente refletirmos. Porque geralmente para a igreja a gente vai dar a menor oferta. Se alguém num momento de culto fala assim, vamos agora fazer um levantamento aqui e vamos levantar uma oferta para a igreja, para uma finalidade tal, para ajudar alguém. Eu estou certo que geralmente, claro que toda regra tem exceção, mas geralmente você vai abrir sua bolsa e vai pegar R$2. Não vai pegar de 10 a de 50, não vai pegar de 100, mas vai pegar a menor, pega de R$2. Ah, é para a igreja. Por que a gente pensa assim, né? A gente deveria pegar a maior nota, que é para abençoar o reino de Deus. R$2 a gente não quer para a gente. Se alguém der para a gente, fala assim, miserável. Nem o pessoal aí da rua está querendo mais R$2. Mas a gente pega essa notinha e dá para a igreja. Não? O Senhor multiplica, né? Graças a Ele, que Ele é o dono do ouro e da prata, e nada falta, a igreja prossegue. Mas isso traz para a gente uma reflexão. A gente meditar sobre isso. O que nós estamos realmente abrindo mão para dar ao Senhor, entregando ao nosso Deus. Queremos dele tudo. Queremos dele tudo e cantando, teu é o reino, o poder e a glória. É na hora da gente contribuir com o reino. A gente às vezes é tão fechado, né? Mas como é bom reflexões como essa, nos levam a pensar um pouco. E parabéns mais uma vez ao trabalho das nossas irmãs que abrilhantam, que abençoam. Nós vamos orar pelas nossas crianças que estarão participando do culto também. Quero convidá-las a vir aqui à frente, nós vamos estar orando e logo em seguida a gente vai estar também meditando na palavra de Deus. Há mais alguém? Está vindo. Vamos orar. Sofia cresceu, né? Que isso? Está lindo? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento precioso na tua casa, tudo que já vimos e ouvimos aqui, pela mensagem vindo ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos e também separarmos o melhor para o Senhor. Agradecemos pela união dos irmãos que promoveram este momento para nós, para o louvor da tua glória. E agora pedimos pelas crianças que estarão participando do culto, que também receberão um tratamento especial. Que o Senhor abençoe nossas crianças, que elas continuem vindo à tua casa, que nós, os pais, estejamos assumindo verdadeiramente essa responsabilidade de trazer os nossos filhos à casa do Senhor, trazê-los para serem abençoados pelo Senhor, e pedimos que o Senhor continue guardando os nossos filhos, as nossas crianças,
Pedimos pelos seus professores, líderes, que também sejam sempre abastecidos da sabedoria do alto, para estarem trabalhando de forma habilidosa, para que os nossos pequenos continuem aprendendo mais e mais de Jesus. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A minha fase de infância foi uma fase muito abençoada, graças a Deus. Eu aprendi muito na fase da infância. Eu lembro de quando participava da minha primeira classe. E naquele tempo, já tem alguns, né? Naquele tempo, a preocupação era mesmo de ensinar a Bíblia para as crianças. Não apenas inventar muitas criatividades, que são importantes, têm o seu lugar, mas ensinar as histórias da palavra de Deus. E eu lembro do meu professor, essa semana eu compartilhava com as irmãs aqui no dia da nossa vigília. Eu compartilhava ali atrás e estava falando do meu professor da escola bíblica da classe Joia de Cristo. Eu tinha 4 anos de idade e fazia parte da classe Joia de Cristo, depois 5 anos, 6 anos, e ali fui aprendendo, e aprendi as histórias que até hoje embalam o meu coração, mas a semente foi lançada lá. A história de Daniel, a história de Samuel, a história de José, a história de Davi, a história de Sansão, a história de grandes homens de Deus, a história de Esther, a história de Noemi, de Ruth, tantas histórias belas que marcaram e tenho guardado na minha memória. Então a importância, às vezes a gente pensa assim, mas a criança não está aprendendo. Não. Temos que trazer o nosso filho para a casa do Senhor. Não importa se eles vão ficar correndo aqui, a gente tem que fazer a nossa parte como pai, de colocá-lo no momento certo, ensinar para ele como que é na casa de Deus, ensinar para ele no momento do culto, como que funciona. Nós precisamos ensinar, e elas vão aprender, e amanhã elas vão fazer bonito, como os irmãos adultos fazem, como nesta manhã que a gente foi abençoado. Irmãos, eu estou desde ontem vivendo um momento nostálgico. Desde ontem. Ontem eu participei de um culto, a André citou aqui, comemorando 76 anos de organização da União Feminina Missionária em Macaé, na Associação Batista CH. E como eu cheguei até este culto? Eu cheguei até este culto porque na década de 70 eu participei de um culto de assembleia associacional e está registrado em ata que o menino Norielson com o seu violão cantou. Foi assim que eles chegaram até mim, porque na década de 70 isso aconteceu e eu estava acompanhando o meu pai, que cantava na época no quarteto e até hoje canta, e eu fui naquele culto também, e ali eu cantei com o meu violão, onde o quarteto ia eu estava junto, meu pai me levava para todo lugar. Eu fui no culto de organização da primeira igreja batista na Terra da Padroeira, agora falei o meu nome aqui. Apareceu no Norte, isso aí, obrigado. Lá na Aparecida do Norte, primeira igreja batista organizada lá, eu fui nesse culto. A primeira igreja das Duas fez uma caravana, foi um ônibus lá, para participar deste culto lá de organização. Eu estava ali, pequeno, com o meu pé cheio de calo, meu pai teve que me carregar nas costas. Foi um negócio pesado para ele, porque andamos muito, ali não tinha nada que nós vemos hoje, aquela população toda, era um espaço vasto. Mas por que eu estou contando isso? A importância de nós caminharmos na casa de Deus e trazermos os nossos filhos para a casa de Deus. Aí, eu estava participando de uma reunião de associação no ano passado aqui na nossa região, e eu não sabia quem era aquela irmã que veio falar comigo. Ela era a presidente da União de Mulheres da Associação de Serra Mar. E aí ela veio até mim e falou assim: olha, você é Norielson? Eu falei assim: sou eu. E ela falou assim: você sabe de uma coisa? Nós estamos fazendo a releitura das nossas atas desde 1945. Eu não sabia que era tanto. Eu não sou de 45, não. Mas eu estou fazendo a releitura das atas e lá apareceu o seu nome.
E a gente vai ter uma assembleia comemorativa e nós queremos homenagear você. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Mas eu pensei que ia ficar só naquela conversa, mas não ficou. Passado alguns meses, ela fez contato comigo de novo. Você lembra de mim, daquela conversa que nós tivemos? Pois é, vai acontecer, será no dia 25 de setembro. Nós temos outro convite para você. Você vai ser o pregador. E aí fui eu ontem lá chorar. Porque eu sou chorando. Mexe comigo esse negócio. Eu sou sensível a essa história. A caminhada na igreja. E aí André citou aqui, né? Eu lá falei o seguinte, irmãos, aqui está aquilo que marca a minha vida, é uma coisa chamada a bênção do permanecer. Só quem permanece tem história para contar. Quem não permanece se perde. Mas quem permanece passa por vendaval, passa por dificuldade, mas no final celebra. E assim a gente tem vivido. A história nos prepara momentos difíceis, mas muitos momentos áureos, muitos momentos abençoadores que nos sustentam. Então, nesta manhã, a proposta é os frutos de uma vida plantada e edificada no Senhor. E aí a gente vai em João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15 apresenta aí essa figura dela que os irmãos conhecem, a gente já meditou em outras ocasiões, mas mais uma vez eu sou levado a olhar para esse texto. Em João 15, ele vai dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O primeiro versículo do Evangelho de João, aqui, já apresenta-nos uma descrição fundamental numa sequência natural. Fala assim, do agricultor, que é o Pai, fala da videira, que é o Senhor, e no versículo 5 vai dizer que nós somos os ramos, que pertencemos à videira. No Antigo Testamento, a videira ela é um símbolo comum em Israel, e é um símbolo presente na história do povo da aliança. Mais notável ainda é o fato de que sempre que o Israel histórico é referido sobre essa figura, a ênfase é dada ao fracasso da videira em produzir bom fruto. Quando a gente olha na história do Velho Testamento, repetidas vezes nós vamos encontrar isso. Porém, neste momento aqui do Evangelho, há um contraste ao fracasso que existia anteriormente. Agora já não tem mais derrota, agora não tem mais por que fracassar, agora o fracasso está nas nossas mãos. A escolha que fizemos nos leva sim à derrota, a escolha que fazemos pode nos levar ao fracasso. Mas agora a videira referida é Jesus, e ele apresenta: eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim produz muito fruto. Todos nós gostamos de árvore que dá muito fruto. Quando ela dá pouco fruto, a gente fica um pouco desanimado com ela. A gente quer que ela produza muito mais. Há sempre essa expectativa. Mas volta, no Antigo Testamento, em várias oportunidades, sugere-se que a imagem da videira seja no sentido próprio ou no sentido figurado.
A gente poderia destacar, olhar no Velho Testamento, que os homens enviados por Moisés, quando eles chegam lá no Vale do Cacho, eles encontraram um ramo de videira com um cacho de uvas tão gigante, tão robusto, tão precioso, que eles penduram numa vara que é transportada por 2 homens no lugar onde eles foram enviados para reconhecer a bênção proposta pelo Senhor. Eles trazem isso da terra de Canaã. O profeta Jeremias, ele vai usar esta imagem quando, em nome de Deus, ele dirige ao povo dizendo assim: eu havia plantado você como lavoura especial, com mudas legítimas, mas você se transformou em ramos degenerados, de vinha sem qualidade. Está lá em Jeremias 2, verso 21. Qual é a mensagem desse texto? Ele expressa os sentimentos de Deus para com o seu povo. Em outros textos nós vemos a vinha sendo apresentada, dizendo que Deus plantou com cepas escolhidas, que Ele cuidou e da qual esperava frutos abundantes, mas só vieram frutos amargos. Quando a gente lê lá em Isaías capítulo 5, verso 1 e 2, há uma poesia, poderíamos assim destacar dentro do texto desse ano, há uma poesia dizendo assim: cantarei em nome do meu amigo um canto de amor para a sua vinha. O meu amigo possuiu uma vinha fértil, capinou a terra, tirou as pedras e plantou nela videira de uvas vermelhas no meio, construiu uma guarita, fez um tanque de pisar uvas boas, preparou tudo, mas ela produziu uvas bravas, uvas azedas. O que isso significa? A proposta é de bênção, mas os caminhos errantes são manifestados na vida do povo de Deus. Os ais são apresentados aí no texto de Isaías capítulo 5. E aí a gente vai vendo o quanto a tristeza e a desilusão chega ao coração do agricultor, que é Deus. Por isso lá em João 15, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. A videira não produziu os frutos que ele esperava no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, a videira é o Filho. É nele que temos vidas. Esse é o ponto. Esse é o ponto do Novo Testamento. É a nova aliança. É Jesus se apresentando como a videira verdadeira. Essa videira que nos dá garantia de que, quando estamos ligados na videira, ligados nele, nós produziremos muitos bons frutos. Jesus é a videira verdadeira. Ele é a boa nova, Ele é a boa notícia. Ele oferece sua vida e Ele outorga a vida em abundância para aquele que estiver ligado nele. E somente assim é possível darmos frutos. Os frutos são o resultado almejado daquele que efetua o plantio. Mas um povo tem proposto no coração o distanciar-se de Deus. Assim tem sido. Israel foi assim. Israel é apresentado como a videira, como a vinha do Senhor. Deus planta, Deus cerca de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então o Senhor Jesus agora vem para mudar essa história. E aí, quando a gente destaca o versículo 5 de João 15, nós vemos aí, nós somos apresentados como novos ramos, como ramos da videira. E a gente vai entender também no texto que Jesus quer explicar. O ramo sozinho é frágil, o ramo sozinho é infrutífero, ele é imprestável, servindo apenas para ser queimado, está destacado aí. O ramo, por si só, não é capaz de gerar a própria vida. De igual modo, a nossa união só tem vida quando nós estamos em Cristo, e é isso que nos permite dar frutos. O texto apresenta-nos esta proposta, mas como já pontuei, os frutos são resultados esperados. O Senhor espera de nós
que estejamos ligados, que estejamos arraigados, que estejamos enraizados, criando cada vez mais raízes profundas em Cristo, para que assim possamos verdadeiramente produzir. Nesta videira, Jesus é o tronco. Nós, como galhos, precisamos buscar a seiva e assim podemos frutificar. Quanto maior for a nossa conexão com a videira, mais frutos, mais força, mais vigor, mais beleza, mais fertilidade nós encontraremos. Mas quando a gente traduz isso para a nossa vida, para a nossa vida como pessoa, que nós que somos aqui qualificados como esses frutos que o Senhor deseja, como esses ramos que podem dar muitos frutos, aí eu volto à palavra de João 15, que já citei aqui, a bênção de permanecer nele. A bênção de permanecer. Permanecer em Cristo é vital. É vital para produzir fruto. Qual é a natureza do fruto? Esse fruto, ele é consequência de uma vida de oração. Esse fruto, ele é consequência de uma vida que se dispõe a viver para a glória do Pai. Esse fruto, ele é dado em obediência aos mandamentos. E isso vai trazendo resultados maravilhosos na nossa vida, em alegria, em paz, em crescimento, em edificação, em fortalecimento no Senhor. Então, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Eu só tive a oportunidade de ver a minha história contada ontem, ou recontada, ou relembrada. Eu nem imaginava que existia esse registro, mas porque eu permaneci. Se eu não tivesse permanecido, eles não teriam como me levar lá para contar nada. Eu não receberia homenagem nenhuma, porque eu estive lá na videira, mas eu abandonei, me tornei um galho seco e fui queimado. E o perigo pior é de ser queimado eternamente, como há muitos fazendo as escolhas indevidas, erradas na trajetória, e correm e têm corrido esse risco. Então, permanecer em Cristo é vital. Isso nos faz produzir fruto. Permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. É vital para a nossa salvação. Se um ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. Ele seca, ele morre. E ramo morto seco é lançado fora. Ele apenas vai servir para ser queimado. É isso que a própria palavra diz. E quando a gente traz isso para a nossa vivência, a gente percebe assim: uma pessoa pode até ter uma vida prolongada, pode até ter longos dias, contar muitos anos na sua existência, mas se ele não está ligado na fonte da vida, se ele não está ligado na videira verdadeira, ele vive uma longa vida de tribulação. Ele vive uma longa vida de terror. Ele vive uma longa vida de aflição. Ele vive uma longa vida de destruição emocional e, consequentemente, espiritual. É verdade. Ele não desfruta paz. Você não consegue encontrar nele paz. Ele não conhece a alegria. A alegria que nós vivemos, que nós desfrutamos, a alegria que está dentro da gente. Independente da situação à nossa volta, nós desfrutamos da alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força todos os dias. Que bênção é permanecer em Cristo. Que bênção é permanecer para contar a história. Gente, olha só que coisa. Há um tempo atrás, dava-se muito valor a quem foi ex alguma coisa. Nada contra. Louvado seja Deus que foi ex, agora é de Jesus. Louvado seja Deus. Mas às vezes muitos ficaram frustrados, porque assim, eu nunca fui nada, para depois ter uma experiência para contar, uma experiência dramática para contar da minha vida. Eu era isso, agora eu me tornei isso. Não, louvado seja Deus que a gente não precisa passar por isso. É um grande erro pensar que precisa ir na lamação do pecado para depois ter uma experiência de renovação para contar. Muitos de nós
fica às vezes preocupado com essa questão. Como que eu vou fazer? Eu não tenho testemunho. Tem sim. O Senhor salvou não só a sua alma, Ele salvou o seu corpo. Ele fez uma obra completa, uma obra perfeita. Você não precisou pisar no pecado para descobrir o gosto amargo. Você permaneceu no Senhor e só encontrou nele fonte de água viva. A palavra de Deus vai nos dizer de forma linda que bem-aventurado é o homem, é a pessoa que permanece no Senhor. Em João 17 diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não receia quando vem o calor, e a sua folha fica sempre verde, e no ano da sequidão ele não se perturba e não deixa de dar fruto. Que árvore abençoada! Ele passou por todas as dificuldades, as estações do ano, ele passou pelos ventos, pelas tempestades, mas ele permaneceu viçoso e não deixou de dar fruto, porque ele está ligado na videira, na fonte da vida, que é o Senhor. Então, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Quantas pessoas estão perdendo a sua alegria porque não permanece no Senhor? Gente, às vezes a gente relaciona o permanecer na igreja a permanecer no Senhor. Deixa eu destacar o seguinte: permanecendo no Senhor, você permanece na igreja, mas nem sempre permanecendo na igreja, você permanece no Senhor. Quem permanece na igreja e não permanece no Senhor, está sempre colhendo uma vida de frustração e de altos e baixos. Ele nunca sabe onde ele está. Hoje ele está aqui, mas amanhã, convenientemente, ele não está. Hoje ele está muito feliz, mas se amanhã ele estiver triste, ele não está. Ele não vem, ele não se envolve, porque ele permanece apenas na organização, ele permanece apenas na instituição, mas ele não permanece no organismo vivo, ele não permanece no Senhor. Então, por não permanecer no Senhor, ele colhe na caminhada vida de altos e baixos, de frustrações e decepções, momentos áureos, momentos que ele fica emocionado, mas no dia seguinte ele esquece tudo, porque ele não descobriu a beleza de permanecer no Senhor, a suficiência de Cristo. Permanecer em Cristo é vital. É vital para a nossa salvação. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. João 15, verso 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sentimos o quanto somos amados, e então temos pressa para estar novamente na sua presença. Nós lutamos por isso, e Jesus deseja em todo o tempo compartilhar a vida dele conosco. Você já parou para pensar o que é isso? Todos os dias o Senhor tem o prazer de compartilhar a vida dele com a gente. Todos os dias ele na disposição de nos abençoar, todo dia na disposição de cuidar da gente, todo dia na disposição de ser o nosso pastor, de ser o nosso Senhor. Permanecer em Cristo é vital. Só assim a gente consegue experimentar o fluir do amor de Deus. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. O versículo 10 fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e o seu amor, eu permaneço. A desobediência sempre traz uma quebra no relacionamento. Quando entra a desobediência, há uma ruptura na relação. Você pode sentir a emoção num culto de domingo, você pode levantar a mão para o alto, você pode sair daqui do culto e dizer assim: que maravilha, que bênção. Mas se você continuar tendo um estilo de vida pecaminoso durante a semana, se você durante a semana ficar tão somente alimentando-se de coisas que encantam os seus olhos e não alimentando-se no Senhor, você vai mais uma vez ter insucesso na sua caminhada. Agora, quando a gente vive e se propõe a viver uma vida de obediência,
a gente desfruta da companhia, da comunhão e da bênção da presença do Senhor em todo o tempo. Permanecer em Cristo é vital. Permanecer em Cristo é o caminho para a nossa verdadeira alegria. O texto fala: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e esta alegria seja uma alegria completa. Quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos muito fruto e produzimos uma alegria indizível, cheia de glória, que enche o nosso coração. Não há coisa melhor do que ter alegria e ter paz. A gente ter sempre essa sensação abençoada. Não é isento de problemas, não. Não é mesmo. Não é isento de atropelos, não. Não é isento de dificuldades, não. Essas coisas estão no percurso, estão no caminho. Mas o nosso alvo está bem estabelecido, a nossa base está bem fincada. E nós não temos o que temer, porque o Senhor continua com as mãos dele sobre a nossa cabeça. Como eu gosto dessa expressão bíblica, que o Senhor nos cerca por trás e pela frente e põe a mão sobre a nossa cabeça. É todo dia a gente receber essa bênção do Pai, é todo dia a gente ser contado na misericórdia de Deus, é todo dia ter essa renovação espiritual na nossa vida, é todo dia saber que podemos sim alegrar-se no Senhor. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre. Outra vez digo: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Não olhe para a minha vida, para a minha circunstância, olhe para o Senhor que me faz permanecer. Queremos permanecer em Cristo é o caminho. Permanecer em Cristo nos faz evidenciar o fruto do Espírito. E quando nós evidenciamos o fruto do Espírito, nós abolimos o pecado. Quando nós evidenciamos o fruto do Espírito na nossa caminhada, nós não damos lugar à carne, ainda que a tentação venha, ainda que as coisas cheguem e tentem nos derrubar, tentem nos desviar, nós escolhemos estar presentes no Espírito. Esse texto de Gálatas 5, de 16 até o 25, ele é confrontador. Aliás, ele começa falando das obras da carne, mas ele termina dizendo uma proposta superior. As obras da carne são conhecidas. O texto fala justamente assim. As obras da carne, elas são presentes na vida do ser humano, na vida da pessoa. E diz assim: olha, a carne milita contra o Espírito, há uma luta, porque eles se opõem um ao outro, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e outras coisas. Outras coisas mais semelhantes a essa. É interessante aqui que quando fala de obra da carne, ele não para por aqui. Ele parou de classificar, mas diz que existem muitas outras que permanecem, que continuam, que dão continuidade, e talvez aqui você mais seja confrontado, não está registrado aqui, mas tem te afastado de Deus, obra da carne. E aí então o Senhor vai de uma forma linda dizer assim: olha, mas eu tenho uma bênção maior, eu tenho uma proposta maior, eu tenho algo mais relevante para a sua vida, algo que vai trazer mudança no seu ser, mudança na sua mente, mudança no seu comportamento, mudança nas suas relações com as pessoas, mudança na relação comigo mesmo, com Deus. Assim a palavra propõe: o fruto do Espírito está disponível. Você pode acessar o fruto do Espírito. Baixe aí no seu celular, baixe aí na sua rede, baixe aí no seu coração. Primeiro, melhor de tudo, baixe aí na sua mente, coloque aí nos seus olhos, não perca de vista o tempo algum, porque fruto do Espírito é que nos impulsiona a ser verdadeiramente feliz, porque fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito é alegria, fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. E quando a gente vai olhar para essas virtudes que aí são mencionadas, elas poderiam ser classificadas em algumas áreas, três áreas.
A primeira área é a atitude do cristão para com Deus. E na atitude do cristão para com Deus a gente vê amor, alegria e paz. Essa tríade tem a ver com a nossa relação com Deus. Deus pôs o primeiro amor em nós. O primeiro amor chega para nós. Esta é a primeira orientação que recebemos, é o amor de Deus. Consequentemente a este amor recebido, a este amor entregue a nós, nós temos a oportunidade de desfrutar da principal alegria, a alegria em Deus. E depois a gente alcança a paz mais profunda, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor. Não é apenas uma paz que está presente nos meus lábios, ela está presente no meu coração. Não é apenas o desejo de paz para alguém, é saber que essa paz que eu desejo, ela invade o meu seio e transborda na minha história. Permanecer nos dá esse privilégio, a atitude para com Deus. Mas há um segundo ponto, que é a atitude para com as outras pessoas. E na atitude para com as outras pessoas, existem outras 3 virtudes relacionadas no fruto do Espírito, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Essas 3 virtudes se conectam com a relação que temos com o próximo. O que é longanimidade? O nome é longo, né? Ele propõe longos dias, longas coisas. Longanimidade significa ânimo espichado. Ânimo espichado, espichado ao máximo. É a pessoa que é tardia em irar-se. Ela trata da paciência para suportar as injúrias. E descreve o homem que, mesmo tendo condição de vingar-se, não faz. A gente não tem que estar esperando uma forma de pegar o outro na esquina. Às vezes, como isso, basta acontecer uma coisa com a gente, que a gente fala assim, deixa que é dele para guardar. Deus não dorme, bota Deus no negócio ainda. Deus não dorme. A vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra para embaixo. Isso tudo é sentimento que a gente vai, armazenando. Doido para o sujeito dar ruim. E é capaz de dizer que a vida assim, graças a Deus. A atitude do cristão para com as outras pessoas, longanimidade. E quando eu falo isso aqui, irmãos, vou abrir um parênteses aqui para você entender bem. Não estou falando de inimigo, não. Não é de inimigo que a gente está falando aqui. Ele está falando de pessoas do nosso convívio. Que às vezes a gente canta bonito com ele, mas está doido para pisar no pé dele. Pessoas da nossa relação, que a gente se fecha. A atitude do cristão, longanimidade. Mas ainda fala de benignidade. O que é benignidade? É aquela disposição de gentileza. É uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Às vezes a gente não entende. Benignidade e bondade parece que é a mesma coisa, né? A gente fica assim, tentando decifrar. Não, benignidade é o quê? Não, isso é bom. É mais. Benignidade é você ter a disposição de ser gentil para com os outros. Não faz mal a ninguém a gentileza, né? Aliás, teve uma pessoa lá no Rio de Janeiro que ouviu essa frase, né? Ele era morador de rua e tal, a gentileza já é gentileza. Isso aí correu o mundo, essa frase. Gentileza já é gentileza. Isso é um princípio bíblico.
cristão. Fruto do Espírito, benignidade. E aí vem a bondade. A bondade refere-se às nossas ações, palavras, atos. A bondade pode... Agora vem uma coisa boa, interessante. A bondade pode reprovar. A bondade pode corrigir e a bondade pode disciplinar. Deus nos corrige por bondade. Deus nos disciplina por bondade. Você disciplina o seu filho, sua filha, por bondade. E a gente fala assim: filho, papai está fazendo isso porque ele quer só o seu bem. Quantos de vocês já falaram isso para os seus filhos? Bondade, ele também acompanha reprovação, correção e disciplina. A benignidade só pode ajudar. É assim. A benignidade é gentil, ela só pode ajudar, ela só se propõe a ajudar. Jesus mostrou bondade quando ele purificou o templo e ele expulsou os que transformaram aquele local em um mercado. Ele demonstrou bondade, mas Jesus manifestou benignidade com a mulher pecadora que lhe ungiu os pés. Ele foi gentil, benigno. Então essas três atitudes aqui, essas virtudes, melhor dizendo, estão relacionadas à nossa atitude para com as pessoas. Mas há uma última tríade apresentada, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aí, essas são as atitudes do cristão para com ele mesmo. A primeira é para com Deus: amor, alegria e paz. Longanimidade, benignidade e bondade é para com os outros. Longânimo, benigno, bondoso com os outros. E quando vem fidelidade, mansidão e domínio próprio com a gente mesmo. Essa é a última tríade. Uma pessoa fiel descreve ser uma pessoa de confiança. Está aí sendo trabalhado, apresentado o caráter. Pessoa digna de confiança. Você não precisa dizer que você é digno quando você confia em mim. Isso está inserido em você. Os outros vão dizer: pode confiar. Não é você que diz que é confiável, mas a sua conduta demonstra isso. Isso está inerente, está presente, está dentro de você. Então, fidelidade. Mansidão é aquele poder sob o controle. Você está sempre tentando manter as coisas sob o controle. Não é que você quer tudo na sua mão, mas você consegue vivenciar as dificuldades da vida com um espírito de mansidão. Jesus chama-nos de bem-aventurados, bem-aventurados mansos. Mas também o domínio próprio, que é o autocontrole, que é aquele domínio que nós conseguimos ter nos próprios desejos e apetites. São coisas que estão relacionadas a gente, que compete a gente controlar ou não. A gente lembra bem quando o Senhor ele exorta a Caim, e ele fala assim: olha, está nas suas mãos, compete a você dominar. Compete a você dominar esse mal que está em você. Tem esse domínio, esse controle. E o apóstolo Paulo, ele vai concluir aqui essa instrução dizendo assim para nós: olha, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Os frutos de uma vida plantada e arraigada no Senhor requer plantio, cuidado, investimento e permanência. Plantio, cuidado, investimento, que é luta e permanência. Os resultados: amor, alegria
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Evidenciaremos sim esses frutos na nossa caminhada se fizermos a escolha correta de permanecermos plantados e arraigados no Senhor. Esse tema, ele não pode ser comemorado apenas no mês de setembro do aniversário da igreja, porque ele está fazendo 34 anos. Esse tema precisa ser vivido por nós até Jesus voltar. E quanto mais aprofundados nele, mais seguros estaremos nas mãos dele. Que ele assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando. Quero aqui mais uma vez agradecer aos irmãos, aos que nos visitam. Temos uma Dulcinéia com a gente aqui, esposa do pastor. Ela é parente da nossa irmã Rosemary Vargas. Ela está conosco aqui nesta manhã e a gente está com saudade da Helena, mas ela está aqui também hoje. Eu vi a Helena, cadê você? E ela está ali, a gente já pôde conversar um pouquinho. Todos que estão aqui conosco, né, nesta manhã, filhão, Nora, ali, da irmã Adelaide e do Junor, sempre estão com a gente também, com alegria. Todos vocês são muito bem-vindos neste lugar. O Tony também está por aí. O Tony está de volta, graças a Deus, né? Super Tony, né? A gente estava com saudade do Tony, esse amigo. A gente louva a Deus pela vida dele também. Mais uma vez, parabéns, NCM, parabéns, homens, parabéns, igreja, você, igreja. E hoje à noite, querendo Deus, estaremos de volta a este templo. E nós estaremos hoje tendo um culto também especial, celebrativo, comemorativo dos 150 anos dos batistas no Brasil. Você conhece a história dos batistas? Tem muita gente que está na igreja batista e não sabe da história. Você vai poder hoje receber uma pincelada dessa história, marcada na vida dos batistas brasileiros. Então, esteja orando, participando e sendo edificado. Esse é o nosso propósito também. Vamos estar orando esse ano do nosso culto nessa manhã. Eu vou fazer ao pastor Cláudio, vem aqui, por gentileza, ele vai estar orando e encerrando este momento de culto. Aleluia. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado nesta manhã pela oportunidade que tivemos de estar na tua casa. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta manhã, porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita aqui neste lugar. Ele tem falado aos nossos corações, todas as vezes que entramos ao templo, o teu Espírito tem ministrado aos nossos corações o teu querer e a tua vontade, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a tua igreja. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque sabemos que somos guiados e orientados pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão dedicadamente se colocaram diante do Senhor para estar fazendo o culto nesta manhã, realizando o culto nesta manhã. Obrigado pela vida do nosso pastor, que o Senhor continue a sustentá-lo, que o Senhor continue a guardá-lo, debaixo das tuas mãos protetoras, para que ele tenha sempre a alegria servir ao Senhor, alegria por pregar a tua palavra. Eu Deus, que a cada dia essa palavra entre nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possa gerar frutos para a glória do teu nome, Senhor. Deus, nos leve para os nossos lares guardados pelo Senhor, que tenhamos um domingo de paz, de alegria,
um domingo, Senhor, onde possamos estar sentindo a Tua presença em cada momento e ao retornarmos para o templo, que possamos vir com alegria nos nossos corações. Muito obrigado por esta manhã, por esta rica manhã na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. E que neste momento a graça do nosso Senhor, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e também com o povo de Deus reunido nesta manhã, como igreja do Senhor. E o povo de Deus diz: Amém. Deus te abençoe, querido.